Muito boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de Deus. Boa noite, Celso. Escutei a voz do Celso aí. Escutei mesmo, hein? Não estou nem vendo, mas Celso vai embora, né, Celso? Cláudia. Poxa vida, Deus abençoe vocês, viu? Muito na caminhada, né? Já oramos tanto pelo Celso e a Cláudia, que moraram aqui 6 anos. Quase 6, né? 7. Enfim. Mas agora estão de mudança mesmo para o Brasil, né? Mas estão deixando aí o Stefan, né? E o Christian também já ficou, com a Nathalie, né? E só faltou a Dani, mas tá bom, graças a Deus. Vai deixar saudade, né? Graças a Deus. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos estudando algumas figuras de linguagem no Evangelho de Mateus, palavras que Jesus tem usado e usou para explicar o reino de Deus e as questões que são relacionadas a Ele mesmo, a nós, a nossa salvação. E nós falamos aqui 2 domingos atrás, quando Jesus ele mencionou primeiramente que Ele é o médico. Ele disse que os sãos, os que estão bem de saúde espiritual, eles não precisam de médico. E nós falamos como há uma necessidade que Jesus está contundentemente dizendo para cada um de nós, que se você é bom o suficiente, você não precisa de Jesus. É isso que Jesus disse. Depois, nós vimos também que Jesus disse que não apenas Ele é o médico, mas Ele é o noivo na festa. E nós tratamos não apenas da enfermidade, mas da alegria e da tristeza na nossa vida. E quando Jesus disse, se você perceber de verdade, entender que eu sou o noivo da sua vida, que eu estou com você, que eu cuido, protejo, e nós explicamos todo o significado de um casamento judaico naquela época, o que significava a presença do noivo, nossa vida talvez ganharia muito mais sentido e alegria. Depois nós falamos que Jesus disse que Ele não é um remendo para a nossa vida, mas Ele é o inteiro, Ele é o todo, Ele é o novo. Faço novas todas as coisas. Eu não quero remendar você, eu não quero fazer uma cirurgia plástica em você e melhorar você um pouco. Aliás, isso vai ser pior para você, Ele vai dizer. Porque Ele disse que se você colocar um remendo novo num pano velho, o pano vai encolher quando for lavado e vai estragar todo o material. Ele diz, eu prefiro pegar você, destruir você todo e fazer todo você de novo. Ele diz. Domingo passado, nós vimos uma outra figura de linguagem que Jesus usa, dizendo que nós agora somos o sal e a luz do mundo. E essa questão tão séria, porque Ele diz que não é para vocês serem o sal. E olha a responsabilidade disso. Ele não diz, eu quero que vocês sejam a luz. Ele diz, vocês são. O sal, vocês são a luz do mundo. Então, sejam o que vocês são. Saiam, o sal tem que sair do saleiro, ele tem que salgar, ele tem que estar lá, se misturar, e a luz, falamos de uma impossibilidade aqui do texto que Jesus traz para nós, porque no hebraico ou no grego usado aqui, quando ele diz que não se pode esconder uma luz debaixo da cama, ou esconder uma cidade no morro, no alto do morro, ele não está dizendo que talvez fosse possível esconder. Não é essa a intenção de Jesus. Ele diz, não se faz isso, é impossível esconder a luz. E eu desafiei cada um de nós a pergunta, você é luz mesmo? Você é sal mesmo? Tá certo? Hoje nós vamos falar de caminhos, árvores e casas. É que às vezes funciona lá, mas às vezes não, que nem agora, por exemplo, não está funcionando, então eu fico sem referência, mas tudo bem. Eu tenho uma cópia aqui na frente, também que lá também eu estou enxergando tão pouco, que eu quase não enxergo também lá. Então acaba que eu tenho que olhar aqui e é a mesma coisa que está ali. Muito bem, vou ficando mais cego e isso aqui vai subindo. Essa foi uma piada boa, né? Foi mais ou menos boa. Muito bem. Vamos orar a Deus, se você puder orar comigo. Pai querido, em nome de Jesus. Aqui estamos diante do Senhor, com os corações abertos e na expectativa, depois de termos adorado o Teu nome, cantado louvores ao Teu nome. A Tua palavra diz
que lhe cai bem o louvor. Que os anjos cantam na tua presença. Talvez muitos de nós que não sejamos tão musicais, talvez não entendamos isso. Mas a tua palavra diz que o louvor lhe cai bem. E que privilégio nós temos, Pai, hoje de cantarmos louvores ao Senhor. De conhecermos e vivermos com os irmãos aqui. E agora também, quando abrimos a tua palavra e temos a oportunidade de abrir também os nossos olhos, ouvidos e coração e mente, para que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos desafie, nos transforme. Faz isso por nosso bem, para a edificação da tua igreja, para a tua glória. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Caminhos, árvores e casas. O texto de Mateus, capítulo 7, Jesus começou aqui, no capítulo 5, Jesus começou aquele conhecido Sermão do Monte. Ele subiu no monte e começou a falar com o povo que estava com eles, os discípulos mais próximos. O texto diz que ele chamou os discípulos próximos de si e ele começou a ensinar o Sermão do Monte, que ele vai dos capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, e ele vai falando das bem-aventuranças. Bem-aventurado, felizes são os pacificadores, aqueles que choram, aqueles que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurado aqueles que foram perseguidos, qualquer tipo de perseguição por minha causa. Felizes são vocês. A palavra Macários é a palavra que diz: abençoados serão vocês. E ele vai dizendo neste sermão, é ali que no capítulo 6 ele ensina, por exemplo, a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, até que ele chega aqui, a partir do versículo 13 de Mateus capítulo 7, e é o final do seu sermão. E como um bom pregador que Jesus era, ele faz aquele apelo, aquele desafio no final. E ele começa o final do seu sermão da seguinte maneira, se você tiver a Bíblia aberta. Aliás, se você não tiver Bíblia, fale comigo, teria muita alegria de te dar uma Bíblia. Não perca mais tempo da sua vida sem se debruçar sobre essas letras sagradas, que foram escritas há tantos anos, estão preservadas, que Deus preservou para nós. Ele diz no versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto, claramente, ele fala de dois, um monte de dois. Se você analisar como você deveria analisar a Bíblia com calma, com cautela, pedindo a Deus que iluminasse os seus olhos e você pudesse
cavucar essa mina e descobrir ali tesouros preciosos, facilmente você ia notar, numa breve leitura, que está cheia, do 13 até o 27, de comparações. 2, 2, 2. São duas portas, são dois caminhos, são dois destinos, duas multidões, duas árvores, dois frutos, dois comportamentos, dois construtores, duas fundações, duas casas, dois resultados. Quase que nos faz pensar que nós temos que escolher entre dentre muitas opções. Porque às vezes nós somos levados pelo nosso estilo de vida a pensar que, como existem muitas religiões, ou muitas igrejas, ou muitas denominações, pensamos também que talvez existam muitas opções. E que essas são apenas duas das muitas que existem aí. Você pode escolher ser católico, você pode escolher ser batista, você pode escolher ser adventista, presbiteriano, metodista, muçulmano, espírita, ateu. São muitas, o budista, são tantas opções que existem. E nós crescemos dessa maneira e às vezes somos levados a achar que é isso mesmo. Tem um monte, e qualquer uma dessas que eu pegar, é uma opção que eu vou tomar. Mas o que Jesus está dizendo aqui que não, que existem apenas duas religiões, é o que ele está dizendo. Existe uma religião divina e uma religião humana. Existe uma religião que Deus é que faz as coisas acontecerem. E ela funciona na base da graça de Deus e da nossa fé. Essa é a religião divina. Ou a religião humana que se alicerça naquilo que nós fazemos, nas nossas realizações. Se somos bons, não somos bons. Dos nossos méritos, eu fiz tanta coisa, então eu mereço isso. Nas obras que fazemos. No meu sentimento de justiça própria. Ou talvez porque eu tenho uma herança familiar, logo então, isso é uma das opções também. Mas Jesus não está dizendo isso. Ele disse, estão apenas duas. E você tem que fazer uma escolha. Esse texto todo, na realidade, ele fala de um julgamento que Deus dá imediatamente. Ele está falando de um julgamento, a casa vai cair, o fruto vai apodrecer, grande será a ruína, a destruição, ele fala. Ele não está falando de uma destruição eterna necessariamente. Pode estar encaixado aqui, mas ele também está falando de uma destruição aqui e agora. É de um teste que ele está falando da sua fé. Aonde a sua fé, a sua caminhada com Ele, não com a Igreja Batista. Ou qualquer outra que você escolher. Eu digo Batista e bato forte nos batistas porque eu cresci na Igreja Batista, então eu posso falar, né? É que nem eu era advogado, então eu admitia que só quem fosse advogado falasse mal de advogado. Então, ele está dizendo, não, são apenas duas. E você tem que tomar uma decisão mesmo, e eu vou provar a sua fé, ele diz. É um teste da sua fé. A gente passa pelos testes da fé. E nós temos que dar graças a Deus, Tiago diz, quando somos provados. Para que a gente saia melhor do outro lado. Receber bem, e não apenas, simplesmente, num primeiro momento que as coisas não estão boas, nós não queremos aquilo. Reagimos. Somos sanguíneos demais, o sangue sobe a veia, a gente vai com toda a força querendo achar uma solução, ou nos vermos livres daquilo, quando Deus simplesmente está nos provando para o nosso próprio bem. Então é sobre essas metáforas de portas, caminhos e casas e árvores e frutos, que eu quero conversar com vocês nos próximos minutos. Só que antes de falarmos sobre caminho e árvore e casa, eu queria salientar essa questão da prova da fé, porque no meio desse texto, Jesus ele diz o seguinte, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, o que diz e o que faz. Tem o que diz que ele é cristão, tem o que diz que ele acredita em Deus. Nós crescemos no Brasil, o Brasil é, incluindo católicos, protestantes, evangélicos, o maior país cristão do mundo. Quantos de verdade creem em Deus
e mostram que creem em Deus. É o que Jesus está dizendo. Agora, meus irmãos, eu queria dizer para você com toda clareza, porque isso afeta a minha vida, a sua vida, dos nossos queridos, mas é o próprio Jesus que está dizendo, e você tem que lidar com ele. É o que diz e o que faz à vontade. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura. Ele vai dizendo esse texto aqui, que ele dá tudo a entender que é uma pessoa cristã. É alguém que tem fé. Eu fiz aqui não sei se vocês conseguem ver bem aquelas setinhas, mas veja que essa oração dele, ela é uma oração que se encaixa muito bem dentro de um processo cristianizado. É uma oração respeitosa, Senhor, Senhor, ele está respeitando. Mas não apenas respeitosa, mas também é ortodoxa. Porque ele sabe que não é apenas Senhor Jesus, como quem diz assim, Senhor Kleber, de um respeito ao Senhor Kleber, mas também Senhor, porque a palavra aqui, na segunda vez, é a palavra Kyrios, no grego, que é a palavra Deus. É da onde vem a palavra César, ou da onde vem a palavra Kizar. É uma palavra grega que substitui no grego, ou traduz no grego, a palavra Jeová no Antigo Testamento. É ortodoxo porque ele sabe certinho a hora de usar a palavra. Ele sabe como falar. A oração é uma oração fervorosa, porque esse Senhor, Senhor tem ênfase. Quando escreve Senhor, Senhor, ele está sendo enfático, ele está quase gritando, Senhor, Senhor. Ela é fervorosa. Ela é pública. Ele diz, nós profetizamos em teu nome. Você não pode profetizar no seu quarto. Não é verdade? Profetizar, e é importante você conhecer isso aqui, profetizar, existem duas palavras gregas para profetizar. Uma, ela tem a ver com prognosticar, é dizer o futuro, quase que, muitas vezes é nesse sentido que nós queremos a profecia. Diz o futuro, vai acontecer alguma coisa comigo, prognosticar. A outra palavra é querigma, é proclamar o que já foi dito. O profeta é aquele que pega o que está escrito e ele traz para o dia de hoje o que foi escrito naqueles dias. Ele ensina a profecia. E você tem que fazer isso publicamente, ou um ou outro. É público. Ele fez alguma coisa pública e é espetacular. Ele diz, eu fiz milagres, eu curei, expulsei demônios. Eu conheci um homem, muitos anos atrás, mas conheci um homem, chamava Carlinhos. Hoje deve ser Carlão já, porque faz muito tempo. Mas ele teve um problema no rosto, que o rosto ficou deformado. Não sei se vocês lembram quando Ayrton Senna teve um problema parecido, uma paralisia, e ficou de um lado do rosto paralisado. E ele testemunhava abertamente que ele foi num terreiro de macumba, em Santos, no interior de São Paulo. E lá um pai de santo o curou de sua paralisia. O que Jesus está dizendo é o seguinte, cuidado com o que você está vendo tudo aí. Ele diz, cuidado, nem todo o que me diz e o que faz certas coisas entrará no reino dos céus. É nesse alerta, esse tom do seu encerramento da sua conversa, é que Jesus agora ele está querendo nos provar, a mim e a você. É interessante também que em João capítulo 2, está aí, versículo 23 e 24, a Bíblia diz que Jesus fazia milagres e o povo seguia, mas Jesus não se confiava a eles. E o texto vai dizer o quê? Porque Jesus sabia o que estava no coração. Eles louvavam Jesus, eles colocavam palmas no chão para que Jesus passasse, eles admiravam o fato de Jesus fazer milagres e falar palavras maravilhosas. Jesus disse, isso aí não é nada. Esse povo aí que fica de bajulação comigo, isso não quer dizer nada. Jesus está dizendo. É muito mais sério, meus irmãos, do que a gente talvez pense. Por isso que ele começa, então, a falar a respeito de portas e caminhos. Primeiro ele diz assim, entrai pela porta estreita. E aqui é interessante, porque estudando esse texto mais profundamente, como pastor às vezes fazemos apelo, nada de errado fazer apelo, tem a hora certa, quando o Espírito do Senhor nos conduz a fazer um apelo, e o apelo ele tem que existir sempre numa comunidade cristã, seja publicamente numa igreja, ou seja eu e o Tebe conversando. Um às vezes tem que apelar para o outro no sentido de desafiar o outro. Stefan, eu te desafio a melhorar isso na sua vida. Esse apelo sempre deve existir. Sempre uma relação cristã, um relacionamento cristão genuíno, verdadeiro, marido e mulher, amigos, quem quer que seja, irmãos em Cristo, um tem que provocar o outro a viver melhor.
Um tem que provocar o outro, amém. Um tem que provocar o outro a viver em santidade. Um tem que provocar o outro a viver com integridade. Íntegro. Amar sua esposa, amar seu marido, cuidar dos seus filhos. Honrar os seus pais. Servir ao Senhor de maneira zelosa. Às vezes a gente é meio desleixado, a gente acha muita desculpa para não servir ao Senhor. Jesus, quando olha os fariseus, que eram zelosos, Jesus diz assim: vocês cristãos devem exceder o zelo dos fariseus. Exceder. A questão dos dízimos e ofertas, por exemplo, nesse contexto que Jesus disse, porque ele fala assim, os fariseus, eles dão dízimos e ofertas até do cominho, até das coisas que eles vão se alimentar, daquilo que eles colhem, das frutas, de tudo eles dão os dízimos. Só que a motivação era errada, né? Vocês devem fazer o que eles fazem, Jesus diz, e ainda mais, exceder. É muito sério, né? Mas quando estudando esse texto, a gente percebe que Jesus aqui não está fazendo um chamado no sentido de um conselho, venha, entregue sua vida para Jesus. É quase como que às vezes eu tenho que falar, pelo amor de Deus, ô meu, me dá a sua vida para Jesus. É quase que Jesus vira uma chacota nas nossas conversas. Porque eu tenho que aqui, de alguma maneira, tentar pintar Jesus o mais bonito e atraente possível, para quem sabe eu consiga atrair os teus olhos tão soberbos e soberanos e importantes, que talvez você vá olhar para Jesus com um pouco de piedade. Tadinho, morreu na cruz, vou aceitá-lo. Não sei. Acho que não é assim o cristianismo. Aliás, se você olhar mesmo no português, mas principalmente no grego, esta palavra entrai, ela é um imperativo. Imperativo no Novo Testamento é tomado como um comando, uma ordem, um mandamento de Deus. E não entrar é uma desobediência. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que Deus vai julgar aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:8. Porque Jesus não está dizendo para você assim, olha, entra se você quiser. Tem duas portas, tem essa que é apertadinha, e tem essa que é grande, espaçosa. Eu acho melhor você entrar pela apertadinha, que tal? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, você é meu, eu comprei você na cruz. Entre pela porta apertada, estreita. Entre por esse caminho. É um imperativo. Então essa palavra começa assim, e não apenas isso, o sujeito é oculto, mas o sujeito é singular, porque o sujeito é você, ele está dizendo, você entre pela porta direita. Aliás, ele vai dizer mais para frente, no livro de Mateus e também de Lucas, ele diz, olha, se você não odiar o seu pai, a sua mãe, o seu filho e a sua filha, ele traz a um extremo, e ele eleva tão o nível para que você compreenda quem ele é, que ele diz o seguinte, é você. Não é você e seu pai, você e sua mãe, você e sua mulher, você e seu marido. Não, é você, tem que entrar. Você precisa entrar pela porta, e essa porta é sim, ela é apertada. Ela é estreita. Em Lucas capítulo 13, versículo 24, ele diz assim, esforcem-se para entrar nesta porta. A palavra grega, esforce-se em Lucas, é a palavra grega agonize. Já imaginou? Ter que agonizar para entrar na porta. Lucas 16 diz que os homens se esforçam para entrar no reino de Deus. É uma luta que você e eu vivemos todos os dias. Mas nós temos, como diz Mateus, Jesus fala em Mateus 11:12, que o reino de Deus é tomado pela força. Alguém aumenta o salário para o pastor Alexandre. Ele está sabendo muita Bíblia. O reino de Deus, Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado à força, ele diz. Então você acha o seguinte, que você vai lá, faz uma oraçãozinha, que talvez na sua cabeça seja uma oraçãozinha, está tudo resolvido. E quais são as lutas que você tem que viver de verdade com você mesmo e com o próprio Senhor Jesus, para passar por esta porta apertada que só entra um? Entra você. É uma porta dura, que não dá para você entrar com uma bagagem desse. Essa semana passada, a WestJet e a Air Canada colocaram aí uma nova regra que vai cobrar mais $25 para as malas. Não tem mais mala de graça. Oi? Alguém falou alguma coisa?
$25 agora tem que pagar se for viajar. Essa passagem, ela fala que não tem nem que ir pagando, não entra com bagagem. É só você. Tem que deixar para trás. Ah, mas a história dos meus pais. Ah, mas a minha tradição, a minha religião. Ah, aquelas coisas que eu gosto tanto. Alguns pecados particulares que são só meus. Tem a minha cara. As minhas tradições religiosas. A porta é estreita. É estreita. Jeremias capítulo 26 diz que você vai me achar se você me buscar de todo o seu coração. É uma luta que ele diz, é apertado, mas você tem que entrar. Tem que entrar. Ele está dizendo aqui entrar pela porta, são duas portas. Uma apertada e uma ampla. Dois caminhos. Um apertado, o outro espaçoso. Meus irmãos, a vida cristã de verdade, ela exige de você muito mais. Ela exige de você inteiro. Ela não pode, como diz em inglês, compromise. Ela não pode, assim, colocar em risco, em jogo. Difícil traduzir compromise. Ela não pode colocar em jogo e falar assim, eu pego você, mas você pode vir com algumas outras coisas também. A vida cristã tem essa seriedade. Jesus está querendo lidar com você para valer. Não é mais ou menos passar uma maquiagem no seu rosto. Ele quer fazer você de novo. Ele está dizendo, você tem que passar por essa experiência de nascer. Paulo diz isso no livro de Atos, que ele diz assim, eu nasci quase como que um feto abortado, ele diz. No último minuto, quase que não dá certo, apertou, eu saí, eu nasci. Paulo diz isso. É essa luta constante que nós de verdade precisamos entender, precisamos viver. Porque também fala de dois destinos. Um leva à vida. Mais importante do que decidir onde você vai morar, mais importante decidir qual vai ser a sua profissão, com quem você vai casar, qual é o nome dos seus filhos. Mais importante do que decidir o que você vai fazer na vida, é importante decidir se você vai viver ou não. Vocês concordam comigo? A grande opção sua não é a opção se você casa ou compra uma bicicleta. A sua grande opção é se você vai viver ou vai morrer. Porque Jesus está dizendo, uma vai levar à vida, a outra vai levar à destruição. Destruição. E quando eu penso em destruição, nossa, é difícil não pensar nas coisas que vivemos e vivenciamos e vemos e observamos, não chorar imaginando a destruição de tudo que está ao nosso redor. Qual é o caminho que você está vivendo? Quanto custou isso para você? Aonde ele me levará? Aonde vai te levar o caminho que você tomou? Quem é que vai com você nessa jornada? Quem são seus companheiros? Que caminho é esse? Eu fico pensando às vezes que um caminho é assim, tem um caminho largo e grande aqui, e um caminho fininho do lado de cá, e você tem que numa encruzilhada escolher um ou outro. Eu acho que não é assim. Eu acho que tem o caminho largo e o caminho estreito, ele está aqui dentro, ele está no meio. Você vai junto com o fluir de tudo, da vida. Só que no meio de tudo que vai, porque você toda segunda-feira vai trabalhar, você vai para a escola, você tem que casar, namorar, você tem que pagar, comprar, tudo que você faz a sua vida inteira. Só que ali naquele meio, no meio daquelas coisas, entre as pessoas, você vai vivendo o caminho, todos os dias, todos os dias. Não é que você se isola, sai, veste uma roupa diferente, põe um anel diferente, uma aura sobre a sua cabeça, e você tem um caminho separado. Algumas pessoas podem ser chamadas para isso. E algumas pessoas que se separaram e foram para os desertos, por exemplo, como os pais do deserto, no início do século sei lá qual, eles compuseram, escreveram um material maravilhoso da história da igreja. Mas na realidade, para todos nós, o caminho ele está todo dia misturado com o outro caminho. E todo dia você tem que fazer a sua escolha entre mentir, se prostituir, entre a pornografia, entre a santidade, entre a fé, entre a submissão, a obediência ao Senhor, entre o reconhecimento. Sabe por que às vezes nós nos abatemos muito com os nossos erros? Vou falar, você errou. Você tomou uma decisão errada no seu casamento. Você tomou uma decisão errada na sua vida, você errou, você pecou. Ou sei lá,
Sabe por que aí você se isola e fica todo cabisbaixo, aquela coisa toda? Porque você acha muito de você. Você pensa que você é muito bom. É por isso. Mas se nós reconhecêssemos de verdade quem nós somos, e todos nós nos reconhecêssemos assim, nós não teríamos essa surpresa. Depois de 21 anos sendo pastor, já não sei mais o que é uma história que eu ainda não ouvi nos meus aconselhamentos. As histórias são as mesmas, elas se repetem. Troca o nome da pessoa. A nossa criatividade só vai até um certo limite. Raramente eu sou pego de surpresa, mas... E graças a Deus eu estou vendo as pessoas como pessoas. Não como super-homens, como Mulher Maravilha. Como gente. Mas aí nessas decisões é que nós precisamos tomar. E caminhar esse caminho. Andar por esse caminho. Ele é esse caminho maravilhoso para nós. Sabe, meus irmãos, ele fala também que esse caminho largo é um caminho de tolerância, de permissividade. A porta é ampla, passa tudo, pode tudo, você decide. Você faz as regras da sua religião. Você sai aí como num supermercado, num drive-thru, você vai escolhendo o que você quer melhor para você. Eu quero essa, quero aquela, essa não gosto de verde, gosto de amarelo. Você escolhe, você faz o que você quer. Você vai muito no seu sentimento e diz assim, é assim que eu gosto. O problema é que vida e morte não se decide naquilo que você gosta. Não há limite na bagagem. O caminho que a gente toma amplo, largo, não tem muros, não tem faixa no meio dizendo, não tem sinais dizendo 80 por hora, 50 por hora, dizendo se tem curva, se não tem curva, não tem polícia lá na esquina com radar querendo pegar você. É o caminho que você vai, você faz o que você quiser, você é dono do seu nariz. O meu amigo C.S. Lewis, esse escritor irlandês que eu gosto tanto, ele diz que no seu processo da conversão, antes de fato de trocar, de vir para Jesus mesmo, ele diz assim, eu troquei o eu creio, é uma decisão, é a fé, eu creio, pelo eu sinto. Onde nada havia de ser obedecido, não precisa obedecer nada, é o meu eu que decido. Nada a ser crido, exceto aquilo que fosse confortante ou excitante. Só isso que eu vou crer. É legal? Então eu vou crer. Ah, gostei da música, gostei daquela palavra. Ah, lá ninguém me ofende, porque nós temos um problema hoje de ofender, né? Não pode ofender. Eu queria dizer que a Bíblia fala que o Evangelho de Jesus é uma ofensa. Porque ela constantemente está dizendo para você, melhora aí, vem para mim, vem de verdade. Mas vem de verdade, isso não está bom do jeito que está. Vem para mim, essa é a verdade. A destruição, em Lucas capítulo 13, 28, Jesus fala do tormento, de um choro e de ranger de dentes. Imagine que tudo mesmo, as coisas que amamos, os sorrisos e as alegrias, todas vão se destruir. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ele está falando do futuro, da escatologia, da vinda de Jesus no final. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não apenas a sua morte física, que você vai passar por ela, mas a sua segunda e eterna morte. Os dois caminhos. Por isso que, às vezes, nós temos a tendência, acho que foi Aristóteles, eu não tenho muita certeza, mas acho que foi Aristóteles, que ele inventou o meio termo. E, aliás, esse negócio de meio termo impregnou tanto na nossa sociedade, que se você um dia toma uma postura de um lado, eu sou cristão, pronto, é radical. Não é assim? Isso é radical, isso aí não pode, aquela coisa toda. Isso é extremista. Porque nós somos ensinados de que não é bem assim, vai devagar, com calma. O apóstolo Paulo não tinha isso. Atos 24, 14, quando ele está sendo julgado, ele diz, eu confesso. A palavra confessa, ele diz, eu assumo. É isso mesmo. Quanto ao caminho, que é repetido inúmeras vezes no livro de Atos, com referência à pessoa de Jesus Cristo.
eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Sabe que você imagina um curral de ovelhas, cercado com um muro, e aí tinha a porta de entrada aqui? Na realidade, antigamente, na época de Jesus, eu não sei se, hoje imagino que não seja assim, mas talvez em algum lugar do mundo ainda, na porta, o pastor das ovelhas, à noite, ele se deitava no meio da porta. Ele ficava deitado na porta, para que nenhum lobo entrasse por ele. Ele disse, eu sou a porta, você tem que passar por mim. Você tem que passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele está insistindo nisso. Mateus 7, 24, 26, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Aí ele faz uma pergunta, o que dará o homem em troca de sua alma? Quanto será que você está disposto a pagar? Quanto vale? Talvez você só quer realmente viver. Esse é um pouquinho do que ele fala a respeito do caminho e da porta, de dois destinos que nós poderemos viver. Depois ele entra num outro momento do seu sermão, e ele fala a respeito de árvores, frutos, ovelhas, lobos, uvas, espinheiros. E ele diz assim, acautelai-vos, cuidado. E eu tenho algumas perguntas. A sua religião, aquilo que você escolheu, o caminho que você seguiu, o que você está ouvindo, mudou a sua vida de verdade? Mudou mesmo a sua vida? Houve uma transformação nos seus valores, na maneira como você encara a vida? Você que era um pai violento, continua sendo violento ou mudou? Senão não está valendo. Você que era ganancioso, cobiçava tudo ao seu redor, continua cobiçando. Você que tinha uma língua ferina para falar mal de todo mundo. Houve uma transformação, a glória de Deus alcançou você. Lembra, o apóstolo Paulo diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não tem mais glória em nós. Aqui ficou uma carne que fala mal, que é vingativo, ganancioso. Isso já mudou em você? Já entrou de verdade lá dentro? Porque senão você está dentro da igreja. Eu tive que fazer isso, a pergunta um dia. Eu cresci dentro de uma igreja que meu pai era pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor há 7 anos, antes de eu nascer. Tudo concorria para que eu simplesmente vivesse uma religião. Mas um dia eu tive que falar assim, não é isso, é eu e Jesus. Preciso de verdade tomar uma posição. E ele diz, cuidado. De que fruto você se alimenta? O que é que entra pela sua cabeça, pelos seus ouvidos, pelos seus olhos? O que é que você lê? Às vezes eu digo para você assim, não leia tal livro. Não ouça tal coisa. Como é que você ouve isso? Que cuidado você acha que eu estou tendo com você? O que é que você come todos os dias espiritualmente? De que você se alimenta? Porque são esses valores que eles vão sair de você. A boca fala daquilo que o coração está cheio. É como um computador aí, um hard drive. Você vai colocar a pesquisa que você pedir, ele vai buscar aquilo que está guardado, armazenado nele. Mas não apenas que fruto que você come, mas que fruto que você oferece. Seus filhos comem o que de você? Observam o que na sua vida? E as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a sua responsabilidade no que você aprende, no que você ensina? Ou honestamente você acha que a responsabilidade é apenas minha, do pastor Alexandre, dos pastores da igreja? Você não tem responsabilidade no reino de Deus. Interessante que ele fala, cautelai-vos dos falsos profetas. A palavra falso é a palavra pseudo, que é a palavra grega para mentira. Acautelai-vos dos profetas mentirosos. Eles estão ensinando guias cegos, levando cegos para a destruição. A gente tem dó e pena daqueles que seguem guias cegos. Eu tenho.
Mas quem segue guia cego vai cair no mesmo buraco que o guia cego caiu. É o que o texto está dizendo. Cuidado. Se Jesus diz cuidado, é porque na realidade ele não quer saber apenas a intenção do seu coração. Cuidado, porque o final não é bom. Não é bom. Qual é a árvore? Ele diz que esta árvore será cortada e lançada no fogo. No fogo. Jesus fala que esses homens são lobos, roubadores. E você sabe que o lobo é o inimigo natural das ovelhas. Ele quer devorar as ovelhas. Ele pode, você já assistiu alguma vez esses desenhos animados, que aquele lobo feio, magrelo, ele coloca uma pele de ovelha em cima e ele entra devagarzinho, aquelas pernas desengonçadas no meio das ovelhas, clic, 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 sabe isso? Viu? Tem até produção sonora aqui, né? E o lobo, sabe, que ele consegue meio que se disfarçar, né? Jesus falou aqui agora, ele diz Senhor, Senhor, ele faz milagre, ele fala, ele canta, ele expulsa demônio, ele diz Senhor, ele profetiza, é fácil enganar, você não sabe de verdade. Mas Jesus fala da árvore também, porque a árvore ela não consegue se enganar por muito tempo. A árvore pode ficar segurando, uma hora, puf, sai o fruto. E diz, pelo fruto você vai saber. Quem são esses de onde você está se alimentando? Ele está dizendo. Desses lobos. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, 29, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. E Paulo diz, vigiem, atenção, cuidado, ele diz. O profeta Jeremias diz assim, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsa esperança, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Mas se eles tivessem comparecido no meu conselho, se eles tivessem tido uma relação comigo, eles iam falar a respeito de mim. Mas eles falam a respeito deles mesmos. Eles, se tivessem um relacionamento comigo, eles anunciariam as minhas palavras ao meu povo. E teriam feito com que o meu povo se convertesse do seu mau procedimento e das suas obras más. O profeta que tem um sonho, conte como um sonho, o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Mas Paulo diz para Timóteo que nós temos uma coceira no ouvido, não diz? Paulo não diz isso? A gente quer o espetacular. E a gente talvez esqueceu que o extraordinário, maravilhoso, está no normal das letras sagradas que o Senhor nos deu. Show. Ele é a palavra. Jesus é a palavra encarnada. E a Bíblia é Jesus em letras. Não sei lugar melhor para você conhecer Jesus do que aqui. Pensa em Gálatas capítulo 5, quando a Bíblia diz que há um fruto do Espírito que temos que produzir. E às vezes você compara com os frutos que vemos por aí. Como não tem comparação. Mas Jesus é a videira, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará. E o apanho, lanço no fogo e o queimo. Depois disso, Jesus fala de duas casas, e ele começa a encerrar a sua palavra. E quando ele fala das casas, daquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, ele está falando para cada um de nós a respeito do perigo de conhecimento intelectual apenas. Você sabe a respeito de Deus. É uma coisa meramente intelectual. Um é verbal apenas, o que diz Senhor, Senhor, Senhor. O outro é apenas intelectual, ele conhece, conhece, conhece. Mas nenhum nem outro, nem o que diz apenas, o verbal, e nem aquele que apenas conhece, eles praticam. E o segredo está no conhecer e no praticar. É o que Jesus está dizendo. Quem ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora perceba que ele faz o paralelo, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será também comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Você percebe que nós temos dois construtores. Os dois constroem casas. Os dois ouvem a palavra, os dois conhecem a palavra, ambos estão ouvindo o que Jesus está dizendo.
E aí vem o teste. Vem a chuva. E cai a mesma chuva sobre as duas casas. E sabe que até que caia a chuva, até que bata o vento, quem olha de fora não sabe. Esse é o julgamento de Deus. Que todos os dias estamos sendo julgados. Porque uma hora só que falta o dinheiro que você precisava, uma hora que alguém pisa no seu pé, e imediatamente você reage, o julgamento veio sobre você ali, você está sendo provado na sua fé. Porque os dois construíram, e quem olha de longe acha que a casa é bonita, igual, mesma cor inclusive. Mas é a prova que vai dizer. Meus irmãos, a prova que diz o Warren Wiersbe, ele diz que a fé que não pode ser testada, ela não pode ser confiada. Fé que não pode ser testada, passar pelo teste, não pode ser confiada. Nós passamos pelo teste. Nós precisamos ser aprovados por ele. A questão de ouvir, não é? Será que vai permanecer o que você está fazendo? Naquele dia que você olhar olho no olho do Senhor Jesus. Portanto que eu amo cada um de vocês, eu digo isso diante do Senhor, na presença dEle. A minha declaração de amor por vocês, por esta igreja, é que eu sei que todo aquele dia, todos nós compareceremos diante do Senhor. Naquele dia, tudo que você viveu, 40 anos da sua vida, 50, 60, 80, 90 anos que você viveu nessa terra, vai ser aprovado, vai permanecer. Paulo diz que será queimado como quem queima e joga o fogo. O que vai sobrar? O que vai sobrar? Porque Jesus está dizendo aqui o processo para que sobre, para que permaneça naquele dia. É que você conheça Jesus, que você ouça a sua voz e que você obedeça. A obediência é uma coisa extraordinária, não é? Extraordinária. Eu vi uma história uma vez, é uma história espetacular. E como toda história espetacular, eu não sei o quanto, mas eu ouvi essa história, o cara dizendo essa história na televisão, nesses canais aí de Discovery Channel, essas coisas aí. Aí tinha um homem na floresta que ele ia caçar. Então ele estava na hora ele saiu da sua cabana da sua tenda. Ele saiu da sua tenda. Ele sabia que tinha alguns animais por perto, então ele deixou o seu cachorro cuidando da sua comida. Ele falou para o cachorro: eu vou aí buscar alguma coisa que eu tenho que caçar, sei lá. Você cuida da minha comida. E o cachorro ficou sentado do lado da comida. E ele foi. Não sai daí. Ele ficou. Quando ele voltou, ele ouviu um barulho, um clarão. Alguma coisa tinha acontecido e pegou fogo. E o cachorro estava morto, do lado da comida. Que obediência. Que obediência. Como a obediência nos embeleza. Como nos embeleza sermos obedientes ao Senhor, nos submetermos ao Senhor. O Mark Twain, um escritor famoso, ele diz assim, aliás, vocês me perdoem aqui, tem um erro meu aqui, olha. Não são as coisas que eu não sei na Bíblia que me incomodam com I, não com E. Tá? Não são as coisas na Bíblia não são as coisas que eu não sei na Bíblia que me incomodam, mas as que eu sei. Talvez você diga assim, eu não sei tudo sobre escatologia. Aliás, o quê? Eu não sei exatamente sobre essas coisas de profecia, se vai ter 7 anos de tribulação. Eu não sei muito sobre essas coisas, quando vai ser o arrebatamento. Eu não sei muito sobre isso. Mas o que você sabe? Eu sei que eu tenho que perdoar. Eu sei que eu tenho que amar. Eu sei que eu tenho que ser fiel, obediente, justo, íntegro. Eu tenho que ter mansidão no meu coração. Gosto de encontrar pessoas mansas. É isso que me incomoda, diz o Twain. Porque eu sei essas coisas, elas que me ficam no meu ouvido dizendo, agora eu te peguei. Ouvir e fazer e ser obediente.
Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz que edificando uma casa ele cavou, abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. A gente está vendo muito cristão superficial, né? Vai longe, mas fininho assim. Algumas igrejas enchem, lotam, eu não sei a superficialidade ou a profundidade. O Moody, esse pastor, escritor nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, que os cristãos devem não apenas ser contados, nós temos aqui hoje 80, 90 pessoas, mas também pesados. Você é uma pessoa profunda, você tem peso. Você é tão superficial quanto a casca de um ovo. Jesus diz em 1 João 1,4, aquele que diz que me ama e não faz o que eu mando, é mentiroso. O fato é, meus irmãos, que o jeito fácil, superficial, feito às pressas, ele não aguenta. Não aguenta. Porque o julgamento virá. Eu quero terminar dizendo que em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a Bíblia diz assim, eis que eu coloco diante de você a morte e a vida, o bem e a maldição, escolhe, pois, a vida. Eu coloco diante de você morte e a vida, a bênção e a maldição. Eu não sei das suas lutas reais, genuínas, a respeito da sua fé. Por onde que você anda caminhando, os seus caminhos, que porta você entrou. Como é que você chegou até aqui? Mas eu sei que o próprio Senhor Jesus, aqui no capítulo 7, versículo 7, ele diz assim, logo antes de falar a respeito da porta do caminho, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ao mesmo tempo que ele dá um imperativo e diz, entre por esta porta, ele diz, busca, bate, pede, porque eu quero te dar. Eu não quero você do lado de fora. Escolhe, pois, a vida. Vamos orar? Se você puder ficar de pé comigo e só para nós orarmos. E aí você descansa também os seus joelhos. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, por a oportunidade que temos de estar aqui juntos ao redor da Tua Palavra. Essa é a Tua Palavra, Senhor Deus, e nós te louvamos por ela. Às vezes estamos acostumados e queremos ouvir palavras apenas boas, que são um tapinha nas costas, que dizem que estamos indo bem. Quase não nos ofendem, não nos chamam a discernir, a pensar, a refletir de verdade a respeito da nossa vida e do destino da nossa vida. Mas nós estamos lidando com aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa vida. Se vamos para a vida ou para a destruição, se entramos pela porta estreita, que aparentemente pensamos que vamos perder tanta coisa, porque é uma porta apertada e a nossa mochila, a nossa bagagem de coisa tem que ficar para fora. Mas o quanto vamos ganhar quando entramos por ela e caminhamos aquele caminho contigo. O Senhor é nossa, não apenas o Senhor é o caminho, mas o Senhor faz parte desse caminho conosco todos os dias. E o Senhor ainda trouxe tanta gente boa, gente que está caminhando no mesmo caminho junto conosco, do nosso lado. E quando entramos, talvez olhando de fora pensamos que vamos perder tanto, mas quando entramos percebemos que na realidade ganhamos. Ganhamos a vida, nos livramos da destruição. Assim eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai. Primeiramente que com sobriedade, sem um auto-engano, possamos nos alimentar do fruto certo, da árvore certa, a árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira. Ensina-nos, Senhor Deus, ter uma fome tão grande pelo Senhor, que vamos buscar, bater, até que vamos começar a construir esta casa sobre a rocha. Porque alguns dias virão difíceis para nós. Tem dias que toca o telefone
e alguém está muito doente. Mas é quando o vento bate, quando a chuva cai, é que nós percebemos que não é a casa, nem o vento, nem a chuva, mas é a rocha, é a fundação, é o alicerce. Quantas vezes nos desesperamos por coisas tão insignificantes e percebemos que o vento nem bateu ainda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai, e nos ensina com seriedade e sobriedade a buscarmos a porta estreita, sermos obedientes ao Teu mandamento, entre pela porta estreita. Seremos indesculpáveis naquele dia de termos ouvido a Tua voz e preferimos a outra voz, a outra porta, a porta folgada que tudo pode, a porta da Maria vai com as outras, da moda, da tendência de hoje. Dá-nos firmeza, Senhor Deus. Faz de nós um povo não como gente que não tem espinha dorsal, mole, fraca. Mas faz de nós gente firme que entrou pela porta, caminha o caminho, come do fruto da vida e constrói a casa sobre a rocha. É assim que eu peço que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Que o Senhor vá adiante de nós neste caminho. Talvez possamos olhar e ouvir a Tua voz. Eu sou o caminho, vinde após mim. Os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que o Senhor vá ao nosso lado como companhia de todos os dias desse caminhada. Não está um momento, Senhor Deus, que o Senhor se descuida de nós. Porque se eu fui pego de surpresa, o Senhor nunca é pego de surpresa. E o Senhor sempre está ali conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor vá por detrás de nós, como aquele que nos ama e nos protege do mal e do homem mau, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Que o Senhor vá por debaixo de nós, como o caminho que caminhamos e como a rocha que construímos. E nisso, que o Senhor vá dentro de nós, como o fruto da vida e a própria vida. Faz isso no nome de Jesus. Amém. Se puder dar um abraço em alguém e dizer: coma do fruto da vida e viva a vida do Senhor. Boa semana.